Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Aston Villa, que tem uma importante vitória contra o Newcastle por 2-0. Essa temporada do Newcastle é uma enorme decepção. Eu entendo que a saída do Isaac machuque muito, mas o Voltmate não foi uma substituição ruim, né? Até agora o desempenho dele é bom, né? Não é excepcional, aquela coisa toda, mas é bom, né? Ele tem feito um bom trabalho. E a verdade é que esse time do Newcastle não é necessariamente jogar mal, mas foi, assim, clínico o time do Aston Villa. Aproveitou as chances que tinha, consegue marcar aí mais 3 pontos que são importantes na luta pelo top 4, né? Tipo, no momento, né? Eles estão a 5 pontos do Arsenal, porque o Arsenal está empatando nesse momento lá contra o Manchester United. Pode ser o terceiro empate seguido do Arsenal, né? Isso é claro se o United não virar. Mas o que eu quero dizer é, o Aston Villa, ele não acha um time que está na luta pelo título em si, né? Se eles vierem de ser campeões, eu ainda acho que eles vão precisar de uma forcinha dos dois principais rivais, tanto o City quanto o Arsenal, né? Eu não acho, assim, olhando a situação atual do City, o quanto que eles têm jogado mal, eu não acho improvável a ideia do Aston Villa terminar a Premier League na frente, né? Mas pra mim é muito nítido que falta elenco, né? Tipo, o Aston Villa tem um bom time, etc., mas não tem um time que sustente o alto nível o tempo todo, todas as rodadas da Premier League. O que cabe ao time a fazer é terminar dentro do top 4, aí consegue uma classificação à próxima Champions, tem um orçamento maior para a próxima temporada, permite o Unai Emery sonhar um pouco mais. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Porque assim, se for campeão da Premier League, maravilha, dá o técnico do ano para o Unai Emery, etc. E se quer lutar pelo título, tem que aproveitar toda oportunidade que aparecer. Essa é uma, né? E eles aproveitam. Vence o Newcastle, não era um jogo fácil, né? Alguns podem até dizer, era talvez mais acessível do que o próprio Everton do Moyes, né? Mas quem eles tiram 3 pontos é do Newcastle e não do Everton. Então, assim, esse é um momento do Aston Villa, obviamente, aproveitar oportunidades. E a verdade é que, assim, não dá para negar, né? O fato deles estarem próximos é uma pressão. Não vou dizer assim também que, olha, se o Aston Villa ganha antes do... Vamos supor que o Arsenal, tipo, empate hoje, nem necessariamente perca, empate. Aí o Aston Villa joga antes do Arsenal uma rodada, vence, e aí o Arsenal tem 2 pontos de vantagem. É pressão. Não dá para negar, porque assim, queira ou não, o time tá ali próximo. Mas eu acho que o papel do Aston Villa é, tipo assim, não ser campeão não é uma frustração como é, por exemplo, o Manchester City, com o investimento que foi feito, e para o próprio Arsenal. Porque já estão, acho que para mim, muito acima das expectativas. Alguém imaginava que sei lá, 21ª rodada da Premier League, o Aston Villa estaria a 4 pontos do líder, ou 5, né? Estaria muito à frente do Liverpool, do Chelsea, do United, né? Estaria empatado com o Manchester City, acho que é a melhor maneira de dizer, e de um City que melhorou de uma temporada para outra. Então, assim, o trabalho do Unai Emery é muito bom, né? Tipo, o time, ele vem conseguindo ser clínico, mas, se dizer, essa partida não é perfeita. Defensivamente, o Aston Villa tem fragilidades, tem falhas e tem problemas que estão sendo muito explorados. Então, assim, eu acho que o Aston Villa hoje leva melhor, mas também se aproveita de um Newcastle que nessa temporada é muito pouco inspirado, né? Tipo, o Anthony Gordon não está jogando bem, entre o Elanga até agora, talvez uma das maiores decepções da janela. Acho que por ser o Elanga, ninguém tá falando tanto, né? Não é também como se ele fosse para um time de primeiro escalão, etc. Ele saiu do Nottingham Forest para ir para o Newcastle. No Nottingham Forest no Espírito Santo, encaixou, mas aí mostra que um jogador parece de sistema, né? No sistema do Nuno, de contra-ataque, de transição, maravilha. No sistema de maior proposição de jogo, de mais posse, como é o caso, por exemplo, do Emery, que não é necessariamente assim o tempo todo, mas é um time diferente, um futebol mais agrupado, e assim, não se adequou. No final, estou descrevendo o Aston Villa, mas ele foi para o Newcastle. O Newcastle é um futebol de intensidade alta, de posse de bola, de Howe, né? É um time que tem muita pressão, não é um time que joga tanto na parte transicional, é um encaixe bem diferente para o Elanga, mas ainda assim, zero quase, né, de participações em gols. Na Premier League acho que é completamente zerado, nem sei se ele deu assistência, né? Mas decepciona e a verdade é que assim, o Newcastle é um time que na última temporada estava bem mais competitivo, estava bem mais interessante. Nessa temporada é um time que sinceramente não empolga em nada, né? Um elenco que você olha e fala, né? Como é que pode um troço desse, né? Tipo, quantos passos para trás, o time não consegue ganhar jogos como antes. Então, assim, o Newcastle é uma decepção,
E o Aston Villa é uma surpresa muito positiva, mas o Unai Emery já tem sustentado o Aston Villa na parte de cima da tabela, não é de hoje, e agora é ver, né? Tipo, até onde o Aston Villa leva esse campeonato e quanto que ele vai ter de segurança no top 4. No momento está muito seguro, né? Essa rodada é ótima, né? Porque no mínimo a vantagem deles aumenta um ponto, né? Porque se o United vira o quarto lugar, a vantagem aumenta um ponto, já que antes era o Liverpool e o Liverpool perdeu. E aí você tem a possibilidade de ser o Chelsea, né, o quarto lugar, e aí a vantagem aumenta 2 pontos. Então, assim, é uma rodada que, no mínimo, o Aston Villa ganha um ponto de margem dentro do top 4, e dependendo do que acontece no top 5, pode ter ganhado 3, né? Mas aí depende, obviamente, de um empate do Manchester United. Se o United ganhar, aí a vantagem ela sobe 2 pontos para o top 5, né? Então, ver, óbvio que o Aston Villa não pode ficar contando com a vaga extra, tem que fazer seu trabalho e se garantir, obviamente, ali um top 4 na tabela, não tem que ficar se preocupando com o coeficiente da UEFA. Então, vamos ver aí o que acontece, mas o Aston Villa de Unai Emery continua sendo uma surpresa agradável, um time que vai superando as expectativas. No momento, para alguns na luta pelo título. Para mim, eu sou um pouquinho mais cético, eu prefiro colocar o time ali, tipo, na briga pelo top 4 mesmo, numa posição privilegiada, porque para mim, em termos de elenco, é até covardia comparar o Aston Villa com o Arsenal e o United, tanto em investimento como em material humano. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.